Além do bid em dose dupla, hora de conhecer mais de Gabriel Menino e Patrick. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira. Tá no ar mais uma edição do Além do Bid, a quarta edição do Além do Bid, hoje de uma forma diferente, porque a ideia desse quadro é fazer um vídeo para cada jogador, né, para a gente destrinchar realmente a trajetória daquele atleta, mas hoje especificamente vai ser um vídeo para dois jogadores, porque os dois vieram do mesmo clube, e aí a gente teve inclusive entrevistados, né, que falaram sobre os dois, então a gente achou melhor fazer esse vídeo unindo aí Gabriel Menino e Patrick, dois meio-campistas, o Menino já titular do Galo, o Patrick já fez a sua estreia e vai aí buscar o seu espaço ao longo da temporada. Aliás, a estreia do Patrick como profissional foi no Galo, né? Ele nunca havia disputado uma partida profissional pelo Palmeiras e agora a gente vai conhecer um pouco mais desses dois jogadores. Antes da gente começar o vídeo, aqueles pedidos de sempre. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro, tem muito benefício legal e esse ano vai ter mais ainda aqui com o estúdio novo, participação em quadros do canal e muito mais. E caso apareça aí para você o botão hypar, clica nele também porque também ajuda a gente demais, combinado? Esse conteúdo, como todos os outros aqui do canal, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, você encontra produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá então para a nossa quarta edição do Além do Bid. Se você não assistiu ainda as edições sobre Natanael, Paulo Brax e Coelho, vai lá ver porque tá muito legal. Neste, como eu disse, a gente vai falar sobre Gabriel Menino e Patrick. A gente vai começar pelo Patrick, o menos conhecido dos dois, né? Ainda com menos trajetória no profissional. Aliás, como eu disse, acabou de começar a trajetória dele no profissional. Então bora começar pelo Patrick, mineiro de Juiz de Fora. Patrick tem 20 anos e teve passagens por clubes importantes nas categorias de base. Antes do Palmeiras, defendeu, por exemplo, o Flamengo, o Cruzeiro, mas nunca se firmou em nenhum desses clubes. Na Ferroviária, aí sim, ele teve uma passagem muito interessante na base e chamou a atenção do Palmeiras justamente nessa época, né, quando defendia a Ferroviária. O primeiro entrevistado desse vídeo é o Lucas Andrade, treinador que trabalhou com o Patrick nas categorias de base do Palmeiras desde o início dele no Verdão e foram muito campeões juntos, né? O Patrick era capitão, inclusive, do time sub-20 do Palmeiras e na base do Palmeiras o Patrick ganhou Copinha, ganhou Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros e o Lucas Andrade foi peça muito importante, figura muito importante nessa fase de formação do Patrick como atleta. Então vamos ouvir aí a primeira parte da entrevista do Lucas. Então, o Patrick ele foi observado em um campeonato paulista, né? Atuando pela Ferroviária. Ele era um jogador de destaque ali na equipe sub-17, né? E na sub-20 também. Ele atuava nas duas. E aí o Palmeiras observou, optou por trazê-lo pré-viagem. A gente tem o hábito aqui de viajar com a equipe sub-18 para fora do Brasil, torneios na Alemanha, na Holanda. Nesse momento, o Patrick chega pré um campeonato na República Tcheca e Alemanha. Ele chega um dia antes, aliás, do campeonato. A gente tinha uma noção de que ele era um jogador de muita capacidade física, né? Que percorria muita distância, que estava em todo lugar do campo. E ele chega e, assim, imediatamente ele já vai para a competição com a gente, que eu acho que facilitou a adaptação dele. A gente vai jogar 2 torneios, um a gente é campeão, o outro a gente é vice-campeão, e o Patrick começa a demonstrar ali coisas que passariam a ser relevantes para ele ganhar espaço durante a caminhada dele aqui na base. O Patrick é um jogador muito versátil, um jogador com capacidade física invejável, assim, além da questão de estatura mesmo, de porte, ele é um jogador com grande capacidade de sustentar os jogos, né? É um jogador que raramente precisa ser substituído, que raramente precisa sair de jogos, que tem pouca lesão. Então, assim, o Patrick é um cara com grandes capacidades físicas, isso ajuda muito ele ser o jogador que ele é, e ele tem muita versatilidade com relação à posição. Ele pode jogar ali nas 3 funções do meio-campo, ele pode eventualmente fazer algum ajuste também partindo do lado e vindo para o centro, aí é de acordo com o modelo que o treinador buscar. Mas essa versatilidade, essa capacidade física, para mim, são as grandes
valências do Patrick, e somadas a isso, ele é um jogador de muita personalidade, né? E eu acho que o futebol profissional pede jogadores de personalidade, então eu acho que isso vai ajudar muito ele nessa trajetória, chegando ao Atlético Mineiro, um clube que vai exigir dele o máximo, né? E eu tenho certeza que ele está pronto para isso. Ele tem muita coragem, né? Um atleta destemido, que o tempo todo busca o jogo, que não se omite, que não, em momento nenhum, se coloca fora do centro do jogo, né? Então, a gente notou isso cedo e ele demorou ali um ano, mais ou menos, um ano e pouco, para conseguir ir atingindo não só o protagonismo técnico-tático, mas o protagonismo de papel mesmo na equipe, né? E ele termina o último ano como capitão, ele inicia, na verdade, com a faixa de capitão no ano anterior e fecha esse último ano inteiro como capitão, sendo um líder para a equipe, tendo destaque aí com relação à personalidade. Isso é evidente aí nos nossos jogos, né? Como você falou, a gente sempre jogando jogos de altíssimo nível, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e eu achei que isso desenvolveu muito o Patrick como líder também, não só como atleta. O João Paulo, nosso coordenador técnico, ele tem uma maneira de trabalhar que exige muito assim da comissão técnica e também dos atletas, né? Eles têm que ser competitivos, eles têm que vencer jogos, eles têm que ter caráter muito sólido, né, para conseguir exercer aqui o que eles precisam dentro da categoria e também precisam ter valências que vão ser interessantes para o mercado, né? Então, dificilmente a gente vai chegar ao sub-20 nos últimos anos aí, principalmente, com atletas que não têm um perfil para subir profissional ou para serem eventualmente negociados com a Europa. O Patrick é um cara que tem assédio europeu há muito tempo e a gente optou por segurá-lo aqui em algumas vezes. E quando ele entra na negociação com o Atlético Mineiro, eu acho que é uma maneira também dele dar sequência no processo de formação dele agora no profissional, né, processo de transição, mas eu não tenho dúvida que ele é um jogador que interessa muito aos mercados europeus pela capacidade física e também pela maneira com que joga, por jogar todas as fases do jogo, por percorrer muitas distâncias com bola e sem bola, então acredito que ele é um jogador que vai ser sempre muito visado pelo mercado europeu. Eu acho que o principal é ele tá indo trabalhar com um treinador que acredita muito no que ele faz, né? O Patrick tem uma facilidade de marcar por aproximação, por chegar nos jogadores, e é um treinador que tem essa ideia de jogo, né? Principalmente para defender, então acho que ele tem uma correlação muito grande com o que o Atlético deve fazer na temporada aí. O nosso modelo aqui no Sub-20 nas últimas temporadas foi também de perseguição e de marcação que normalmente tem um caráter e um viés mais individual, então isso facilita muito para o jogador quando ele vai para uma adaptação, uma transição para o futebol profissional, é natural que ele sinta as diferenças, né? E eu acho que nesse caso ele não vai sentir essa diferença, acho que ele vai entender rápido aí a maneira de defender que o Cuca tem como característica aí nos últimos trabalhos, lógico que podem ter ajustes, mas é uma marca do treinador, né? E também por ser capaz de atacar rápido, né? Que eu acho também é uma outra marca do Cuca, que as equipes sempre atacam muito rápido, atacam em transição e em velocidade. E eu acho que o Patrick também casa com essa outra característica do ponto de vista ofensivo. Duas coisas interessantes da gente destacar, né, em cima dessa conversa com o Lucas Andrade. A primeira é o fato dele ter contado pra gente que no Palmeiras eles jogavam muito, o Patrick jogou muito com marcação individual, né, com perseguições individuais, sistema de marcação que o Cuca também gosta muito e tem usado inclusive no Atlético. Então, para um jogador dessa posição, jogador de meio campo defensivo, já estar ambientado a esse modelo de jogo é muito interessante. E o outro ponto é a procura de clubes europeus por jogadores da característica dele, né? O Patrick é um volante alto, com passadas largas, já deu pra gente ver isso, inclusive, na estreia dele pelo Galo, e é realmente um perfil de jogador que chama muita atenção, né? Um volante com boa estatura, é bem valorizado no mercado europeu, principalmente. Bora ouvir um pouco mais do que disse o Lucas Andrade sobre o Patrick? Bora para a segunda parte da entrevista com o treinador da base palmeirense. A gente estava contando com ele para a Copa São Paulo ainda, né? Porque dentro do que era o processo, ele se reapresentou com o grupo da Copa São Paulo e na primeira semana eu fico sabendo assim que estava em negociação, né? E logo na sequência a negociação evolui e ele vai e aí a gente conversou. Primeiro agradecer a ele por tudo que ele fez aqui durante o processo dele e ele também agradeceu a todos nós aqui pela maneira com que tratamos em especial a pessoa dele nesse período, né? E depois tive mais umas 2 ou 3 conversas com ele, sempre dando feedback positivo aí da experiência e a gente também incentivando que ele
chegue com uma mentalidade positiva. Tive a oportunidade de conversar com o Daniel também, que é um dos auxiliares do Cuca, para dar referências do Patrick, é um colega de licença de CBF, que a gente pôde trocar ideias sobre o jogador também, para dar referência como que é o Patrick em campo, né? Então a gente está na torcida e, de alguma maneira, quando a gente pode, a gente ajuda aí com informação ou com a nossa participação aí, por ter uma relação com o atleta, né? Acredito que ele merece muito essa oportunidade, né? E às vezes a gente não consegue fazer a transição aqui, é natural, pela questão competitiva que o Palmeiras tem hoje dentro da equipe profissional, mas a gente fica feliz de vê-lo dando sequência, de vê-lo se construindo aí como homem, como jogador, e para nós é gratificante ver a evolução dele e ver ele chegando numa equipe que vai brigar por títulos, que vai brigar aí pelas principais competições e que ele possa ser um protagonista, ou pelo menos brigar pelo espaço dele nesse primeiro ano. Nosso próximo entrevistado sabe tudo de base palmeirense, o André Galassi. Ele é do Nosso Palestra e especializado na base do Palmeiras. A gente conversou bastante com ele. Um detalhe curioso para você ficar de olho aí é a comparação que ele faz entre o Patrick e o Danilo, volante também revelado pelo Palmeiras, depois vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra. Então fica de olho, porque o depoimento do André Galassi é muito legal. O Patrick mais desconhecido aos olhos do atleticano e até aos olhos do palmeirense, né? A torcida do Palmeiras não chegou a conhecer muito o Patrick, com exceção àqueles que já acompanhavam a base. Patrick sequer estreou no profissional do Palmeiras e ele vai em busca, então, dessa primeira oportunidade profissional no Galo. É um camisa 5 de muita mobilidade. Ele lembra um pouco, para o palmeirense, o que foi o Danilo, né, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, né, bicampeão da Libertadores, que hoje está no Nottingham Forest. É um jogador de muita mobilidade e muita marcação. Então, ele entrega uma boa marcação ali como camisa 5, mas não é aquele volante que só marca, só destrói. Ele também constrói o jogo. Ele tem um excelente passe. Ele veio como camisa 8, né? Ele vem no Palmeiras no Sub-20 já, contratado junto à Ferroviária de Araraquara, né, que integra aí o Campeonato Brasileiro da Série B, e o Palmeiras transforma ele de um camisa 10 para um camisa 8 e depois um camisa 5. Então ele é um jogador muito completo. Se precisar jogar ao lado de outro volante, ele vai corresponder, ele consegue fazer camisa 8, consegue sair mais para o jogo, mas o destaque dele fica como camisa 5. Ele que o grande momento dele no Palmeiras foi o gol do título da Copinha em 2023, né? Ele é um campeão da Copinha pelo Palmeiras e é ali que ele cresce no Palmeiras. Ele assume a braçadeira de capitão depois disso e seria o capitão do Palmeiras nessa edição da Copinha. Iria estourar a idade depois da Copinha, né? Nascido em 2004, pós-janeiro, não teria mais idade de base e o Abel não contava com ele no profissional justamente porque é um setor que o Palmeiras já tem muitos atletas, né? Tem o Fabinho, que é da base, e já subiu há alguns anos, tem o Aníbal Moreno, tem o Richard Rios, tem o Zé Rafael, então o Patrick ficaria um pouquinho atrás da fila, mas tem muita qualidade, né? O Palmeiras já havia recusado propostas, o Palmeiras julgava ali que ele valeria cerca de 12 milhões de reais, e é um jogador que vai agregar muito no passe. Ele, apesar da marcação, o passe dele, o lançamento dele é muito bom, é um jogador de boa visão de jogo, apesar de ser um volante. É um volante muito moderno, né? E no Palmeiras, a base do Palmeiras constrói volantes seguindo pilares, né? O Palmeiras é um regimento interno ali de categorias de base, onde todos os volantes precisam atuar como 5, como 8 e como 10, que é o caso do Menino também. E o Patrick passou por todas essas etapas. Todos os volantes precisam ter um bom passe, um bom lançamento, e o Patrick tem. O Patrick tem essas valências, tem essas características, e se destacou no Palmeiras Sub-20 justamente por ser esse volante moderno, esse volante que hoje o futebol pede, né? Não pode mais ser aquele volante travado, só de combate. Ele excede isso, ele também constrói o jogo muito bem, terminou o ano de Sub-20 com algumas assistências e sai muito bem para o jogo, né? Então essa característica é importante, acho que nessa finalidade que ele pode agregar ao Galo, e já chega muito preparado, apesar de não ter experiências profissionais, minutos como profissionais, já foi relacionado por Abel Ferreira no ano passado, treinava constantemente com o elenco do Palmeiras e agora vai dar esse salto na carreira. Espero e acredito que ele possa ter uma jornada bem interessante aí no Galo.
Para fechar sobre o Patrick, pessoal, antes da gente entrar aqui no assunto Gabriel Menino, a gente conversou com várias pessoas ali da base do Palmeiras, conversas em off, né, aquelas que não são gravadas, mas tiramos algumas informações bem legais dessas apurações. A primeira, uma pessoa com quem a gente conversou destacou, cara, o que chama atenção no Patrick é o fôlego que ele tem, é um cara que corre muito, assim, é um cara que percorre longas distâncias ao longo de um jogo, ele bate tranquilamente 12, 13 quilômetros ali percorridos ao longo da partida. Então esse fôlego, essa qualidade física é algo destacado no Patrick e muito importante para um jogador da posição. A gente sabe que o volante é um jogador que tem que movimentar muito mesmo, fazer coberturas, né, se apresentar ao ataque, recompor muito bem também. Então o Patrick tem essa facilidade física, né? E a questão da busca de clubes europeus por informações sobre o Patrick, sondagens por ele na época que ele ainda estava no Palmeiras, né? Disseram pra gente que houve busca do Grupo City, do Red Bull, que também é um grupo aí, um conglomerado aí com vários clubes, e do Mônaco da França. Então são 3 aí, né, grupos europeus, vamos dizer assim, ou clubes europeus que fizeram buscas pelo Palmeiras na época, pelo Patrick na época dele de Palmeiras. É um jogador que já é monitorado desde muito novo por esse mercado europeu, justamente por aquilo que a gente falou há pouco, pela característica que ele tem, por ser um volante alto, um volante que fisicamente é muito privilegiado. Tomara que mais pra frente, depois de jogar muito bem pelo Galo e entregar resultado esportivo, ele siga chamando a atenção desses gigantes europeus. Antes da gente entrar no assunto Gabriel Menino, recado dos nossos patrocinadores de longa data aqui no canal do Frossar, a KTO e a Confiax. Primeiro recado da KTO, kto.bet.br, o QR Code já está aparecendo na sua tela, para você que gosta de se divertir com apostas esportivas, meu amigo. Eu garanto que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Tem odão, tem ganho antecipado, tem chance extra, várias outras promoções. Então o QR Code está na sua tela, vai lá, escaneie, vai passear pelo site, procurar ali as melhores odds. Todo dia tem odds muito boa lá na KTO. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você apostar com responsabilidade, usando aquela graninha que está sobrando, nunca a que está faltando, beleza? Recado também da Confiax, porque chegou o dia 20. Então hoje é o último dia que você pode participar da campanha de malas prontas. Você fechando qualquer um desses produtos aqui que estão aparecendo no banner, você vai concorrer a um kit muito legal, com mala de bordo e mochila da Bagajo e um headphone da JBL para a sua próxima viagem, combinado? E o principal, né, gente? Você vai proteger aí o seu patrimônio, vai fechar o seu plano de saúde ou o seu consórcio com a melhor corretora do Brasil, com o melhor preço, com o melhor atendimento. Vai na minha, seguro de verdade, a Confiax, o QR Code também na sua tela. Entre em contato com a Confiax e depois me agradeça. Tamo junto! Agora sim, vamos falar de Gabriel Menino, jogador de 24 anos, natural de Morungaba, interior de São Paulo. O Menino tem a trajetória dele na base justamente no interior paulista antes de ir para a capital, né? Ele era do Guarani de Campinas antes de chamar a atenção do Palmeiras e aí depois foi contratado pelo Palmeiras ainda na base e se destacou desde a categoria sub-17, já no Verdão, até o profissional. O Palmeiras, a gente sabe, né, gente, tem um perfil muito agressivo de captação, né, na categoria de base, então fica muito atento aos outros clubes e os jogadores que se destacam, eles vão e pegam mesmo, não estão nem aí. Você pode ver que recentemente na trajetória aí do Palmeiras, vários jogadores apareceram que não foram revelados desde novinhos por lá. O Palmeiras é muito agressivo nessa captação e foi assim também com o Gabriel Menino. O primeiro entrevistado para falar sobre o Gabriel Menino é o Arthur Itiro, que era o treinador do Sub-17 do Palmeiras quando o Gabriel Menino chegou por lá. Inclusive, eles foram campeões juntos da Copa do Brasil, da categoria, e o Arthur Itiro fala pra gente as percepções dele sobre o agora volante do Galo. O Gabriel Menino ele foi observado ainda no Sub-15, né? Ele jogava pelo Sub-15 do Guarani. A gente jogou contra, né? Eu ainda no Sub-15 do Palmeiras jogamos contra. E na época o João Paulo Sampaio já gostou dele no dia do jogo contra nós, chamou bastante atenção. E desde então a gente manteve o monitoramento, né? O João tentou algumas vezes trazê-lo e conseguiu efetivar essa transação aí já no Sub-17, né? Então foram 2 anos já observando e mantendo interesse, e aí no Sub-17 propriamente, aí ele chega para fazer parte desse grupo da categoria 2000, né? Isso 2017, né? Mas ele já estava sendo observado desde 2015. As características que sempre chamaram atenção, tecnicamente falando, foram a batida na bola sempre foi algo que chamou muita atenção, né? A força dele nos duelos, 1 contra 1, tanto defensivo quanto ofensivo, tanto quanto ele jogava na lateral quanto no meio, né? Chamavam bastante atenção, era um jogador que sobressaía, né? Mesmo num contexto em que o Guarani não era o protagonista num jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ele conseguia se destacar, então isso chamou bastante atenção.
o João Paulo Sampaio tem bastante esse olhar do jogador que tem projeção para profissional, né? Então ele via bastante essa característica no Gabriel Menino de ser um jogador de arranque, com potência, né? Com uma característica técnica até diferente do que a gente tinha de perfil lá na categoria na época, né? Dentro do elenco dessa categoria dos meninos nascidos no ano de 2000 e 2001. E aí foi um jogador que ele se interessou bastante por trazer, né? E ele conseguiu fazer essa ponte, trazê-lo em 2017. Ele caiu como uma luva na equipe, porque ele complementava muito bem, né? Era uma equipe que não tinha essa característica de força, de duelo, essa característica um pouquinho mais física, né? Então ele complementava muito bem a característica de meio-campistas que a gente tinha na equipe. Então foi um interesse e uma insistência do João Paulo em trazê-lo, até que, enfim, ele conseguiu trazer. Ele fez um ótimo ano de sub-17 com a gente, né? E depois no sub-20 e projetando depois, posteriormente, ao profissional. Olha, se a gente for avaliar posições em que ele já desempenhou em alto nível, ter uma convocação para a seleção brasileira como lateral direito não é pouca coisa, né? É uma coisa bem relevante, né? Comigo, ele jogou um pouco mais posicionado, até por essa característica complementar ao que eu tinha no elenco na época, e já no sub-20 com o Wesley Carvalho, ele já tinha uma característica mais de 8 de chegada na área, de terminar lance e de finalização. Então, ele é um jogador bem completo nesse sentido, né, como capacidade. Então, e mesmo no Palmeiras, né, chegou a jogar do lado do campo, né, assim, como quase um atacante pela direita em alguns momentos, né, fechando o lado de campo, enfim. Mas essa característica de infiltração, essa força nos duelos fazem com que ele tenha a possibilidade de jogar em vários lugares, né? Então eu vejo também faz parte, claro, da formação, né, que ele teve aqui e no próprio profissional de ser exercitado, de ser treinado em várias posições, mas as valências, as capacidades que ele apresenta permitem essa versatilidade, né? E por consequência permitem que ele desempenhe também. Ele sempre teve um papel protagonista no Guarani, na época de sub-15, sub-17, ele era um jogador protagonista, e quando ele vem para cá ele se adapta muito rápido, né? Acho que é mais do que claro para todos a cultura que existe aqui na base e no profissional do Palmeiras, né? Essa cultura vencedora. A gente quer sempre fazer com que os jogadores tenham mentalidade competitiva, fazer com que eles se entreguem ao máximo, né, e assimilem a pressão desde os momentos de base até a chegada no profissional, né? Então, acho que essa cultura criada pelo João Paulo Sampaio, aí eu participei do processo da chegada do Gabriel Menino, o Wesley Carvalho também teve uma grande contribuição na formação dele. Então, acho que hoje a base do Palmeiras demonstra isso, né, que consegue projetar esses meninos, né, graças a essa competitividade, a essa mentalidade. Então, ele vem de uma cultura que, obviamente, no Atlético também é exigente, né, mas eu acho que ele já chega um pouco mais cascudo, né, apesar de ser um jovem ainda, é um jovem se aproximando de um auge de carreira, né, mas já com convocação para a seleção brasileira e tudo mais. Então, eu acredito que todo o contexto de formação dele fez com que ele chegasse com mais prontidão, com mais tranquilidade para assimilar a pressão lá no Atlético nesse momento, né? O André Galassi, do nosso palestra, que já apareceu nesse vídeo, fala também sobre o Gabriel Menino, que tem um currículo impressionante de títulos no profissional, né, gente? Pelo Palmeiras profissional, ele ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil e 4 Campeonatos Paulistas. Então bora ouvir o que o André tem a dizer sobre o Menino. É um meio-campista de muita mobilidade, joga de 5, joga de 8, joga como lateral direito, joga até de meia direita. Foi assim que ele conquistou o título da Libertadores em 2020, talvez na sua melhor temporada. Ele atuou como lateral direito, posteriormente meia direita, aberto ali. Depois voltou para o meio-campo, que é a posição de origem dele. É um jogador que atingiu números muito bons no Palmeiras, sai do clube como um dos maiores vencedores da história em números de títulos, são 11 conquistas no total. É o jogador mais jovem a ultrapassar 10 títulos pelo Palmeiras, só 24 anos, mas com muitos altos e baixos, né? Gabriel Menino oscilou muito durante os últimos anos, principalmente 2023 e 2024. Um jogador de momentos decisivos, ele vai muito bem em finais, não à toa, deixa o clube com 4 gols em finais. Foi o melhor em campo no título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Ele sabe, ele tem esse tempero nesses momentos decisivos.
os principais jogos dele com a camisa do Palmeiras, os momentos que o torcedor mais vai lembrar são justamente esses jogos importantes. Então, para o Galo, que sempre disputa aí finais, clássicos contra o Cruzeiro, partidas eliminatórias, o Gabriel Menino vai agregar nisso. É um cara que já tem essa bagagem, apesar da pouca idade, 24 anos, mas que no Palmeiras mostrou muito bem isso, como pode ser jovem e útil nesses momentos, parecer um jogador já muito veterano em jogos desta magnitude. O problema são as oscilações. O menino não se firmou como titular nos últimos anos, justamente porque em partidas que não eram tão decisivas, campeonato estadual, primeiras rodadas ali de campeonato brasileiro, fase de grupos da Libertadores, ele oscilava muito dentro da mesma partida. Se a gente pegava os 90 minutos do Gabriel Menino, ora ele acertava um passe bom, ora ele construía uma jogada, fazia um desarme bom, e ora ele se desligava. Não conseguia recompor na marcação, era criticado pela torcida, mas foi um jogador que sempre aceitou muito bem as críticas, aceitou muito bem o banco de reservas, é um jogador de grupo, acho que pode agregar muito aí no Galo, principalmente atuando ali como camisa 8, apesar para mim o auge dele no Palmeiras, quando ele chega até a seleção, foi na lateral direita, foi mera improvisação, né? Ele é um meia mesmo, ele é um volante, e principalmente quando joga como camisa 8, ao lado de um volante mais marcador, ele tem uma boa liberdade de transitar no campo, fazer o box to box, fazer o área a área, né? Ele pega a bola ali na zona defensiva, ele tem um bom passe, para mim a melhor característica dele é o passe, então ele pega a bola ali na zona defensiva e consegue a partir disso começar a criar o jogo, mas aparece para finalizar também ali na área adversária, assim que ele fez a maioria de seus gols no Palmeiras, finalizando, chegando, né, como elemento de surpresa, como bom e velho camisa 8, ele vai muito bem em chutes de fora da área, e de tanto que quase fez um golaço contra o Botafogo na eliminação do Palmeiras, uma falta de longa distância, colocou a bola no travessão. Ele tem essa valência também de boa batida de bola nas bolas paradas, escanteio, falta, com ele, acho que ele pode agregar sim bastante ao Galo. Aqui vale mais uma vez trazer um detalhezinho do que a gente ouviu em off, né? O pessoal lá do Palmeiras gosta muito do menino, falam muito bem dele, tratam o menino por lá como um jogador realmente de seleção brasileira. Aliás, o menino já foi convocado para a seleção brasileira principal e disseram uma coisa que chamou nossa atenção, que foi a questão da busca pelo protagonismo do Gabriel Menino, né? Disseram que ele é um jogador que não se contenta em ser mais um, que ele é um cara que treina mais, que fica depois do treino buscando ser um protagonista realmente. Isso inclusive coincide com algumas declarações que o menino deu desde que chegou ao Galo, de retomar essa alegria de jogar futebol, retomar o grande momento agora no novo clube, em novos ares. Então realmente essa busca do menino por ser um grande protagonista, por ser um destaque do time que ele atua, foi algo que destacaram também nessas nossas conversas em off com pessoas lá do Palmeiras. Pra gente fechar, claro, aquela análise tática que a gente gosta muito aqui nesse quadro com Felipe Simonetti. O Gabriel Menino chega na troca envolvendo o Paulinho e pra mim era um jogador que o Galo já precisava desde o ano passado. O menino, ele é um jogador polivalente, o Cuca fala muito sobre isso, sobre a qualidade de jogadores que saibam fazer mais de uma posição e principalmente mais de uma função. E no ano passado eu via que o Galo sentia muita necessidade de ter um outro volante com boa capacidade de construção. Isso porque o Zaratio nunca foi encarado efetivamente no Galo, ou muito poucas vezes como um volante para construir de frente, para quebrar linhas, muito mais vezes esperando no entrelinhas, e muitas vezes o Zaratio também não esteve à disposição. Por exemplo, num jogo como a final da Libertadores seria importantíssimo talvez sacar um dos volantes, baixar o Zaratio, ocupar mais o entrelinhas, mas ter um cérebro pensante que fizesse a bola conseguir avançar e chegar em zonas mais decisivas. E o Gabriel Menino, como segundo volante, tem muito dessa qualidade. É um jogador que gira bem, tem bom drible, tem boa visão de passe pro entrelinhas e pra profundidade, por mais que muitas vezes seja subestimado, e obviamente não é um jogador pronto, não é um jogador de primeira prateleira. Eu acredito inclusive que ele chegava para ser um jogador muito mais para disputar a posição, para ser uma alternativa ao longo da temporada do que um titular, mas vem provando o contrário e vem se encaixando muito bem com o que o Cuca procura justamente por um segundo volante. Além disso, por ser polivalente, a gente já viu o Gabriel Menino jogar de lateral direito, inclusive já foi convocado para a seleção brasileira para fazer essa função, jogar como ponta, jogar muitas vezes como um falso ponta, né, o cara que sai de fora para dentro, jogar como um meia interior, e aí jogar como o Zaratio jogava, como o Scarpa vem jogando nessa temporada. Então a versatilidade é um ponto muito importante para a característica do Gabriel Menino.
E eu vejo ele ajudando o Galo justamente com essa polivalência e com qualidade de passe, em especial. Um jogador intenso, que também tem boa qualidade para marcação. Mas, de novo, como eu comentei, não é um jogador de primeira prateleira que vai desequilibrar em todos os jogos e que vai definir um jogo sozinho. Eu acho que é um jogador muito mais de coletivo, de grupo, que pode agregar ao longo de partidas e de campeonatos, coisa que não tinha no Galo no ano passado. Então eu vejo que as qualidades positivas dele mais se sobressaem do que as negativas. Por mais que, como mais uma vez eu tenho falado, não é um jogador de primeira prateleira de futebol brasileiro. É um jogador que está se desenvolvendo para talvez chegar lá. E aí, pensando nos times que o Cuca monta, eu vejo que ele pode jogar efetivamente mais de uma posição. Pode ser um primeiro volante em alguns momentos, o Galo precisando correr atrás do placar, precisando subir, pressionar, às vezes fazer uma saída de bola com mais qualidade do que os outros nomes que tem, para poder justamente avançar jogadores mais decisivos. Pode ser um segundo volante, que é onde ele vem sendo usado e tem muita qualidade para exercer essa função. Eu acho que é a principal que ele vai ser usado. Mas e muitas vezes ele pode ser um meio interior, né, quando mudar para um 4-1-4-1. Ele pode ser um falso ponta jogando de fora para dentro para abrir o corredor para o lateral. E eu tenho curiosidade, em algum momento da temporada, por lesão, por suspensão, ele pode vir a ser um lateral direito também. Talvez com uma ausência do Natanael, que começou super bem a temporada, o menino pode ser sim esse jogador, talvez com menos explosão para a linha de fundo, mas um pouco mais criativo, sem ser tão defensivo quanto é o Saravia, por exemplo. É isso, pessoal. Fechando então a 4ª edição aqui do Além do Beat. Mais uma vez, faço o convite, se você não assistiu as outras, vai lá assistir, porque o conteúdo tá muito legal. Como eu expliquei, a gente juntou os dois nesse vídeo, porque são caras que têm trajetórias muito parecidas, inclusive vieram na mesma negociação, né? A negociação que culminou com a ida do Paulinho pro Palmeiras. O menino já tá jogando, o Patrick já estreou. Boa sorte pros dois na sequência da temporada. Espero que tenha sido um quadro bem informativo aí pra vocês. Combinado? Se gostou, deixa o like nesse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela companhia até o fim desse vídeo. Amanhã e no fim de semana e nos próximos dias tem muito conteúdo legal aqui no canal do Frossar. Conto com vocês. Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.